Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo, esse podcast. Mais um episódio do Domcast e hoje estou aqui com a Patrícia. Patrícia, se quiser se apresentar para a galera. Oi pessoal, eu sou a Patrícia, como o Vinícius falou, sou psicóloga escolar aqui do INSA já há 5 anos e a gente vai bater um papo sobre o meu trabalho aqui. Patrícia, fala um pouco para a gente como que você enxerga a psicologia dentro do ambiente escolar. Sempre quando eu entro nessa, então acho que aqui o trabalho ele é importante assim, então ele perpassa várias questões, né? Então assim, que a gente vai olhar quando a gente está na escola, que as crianças e adolescentes eles estão aqui em desenvolvimento e estão em um processo de aprendizagem, né? Então a psicologia dentro do ambiente escolar, eu sempre explico para os alunos, né, que eu sou como se fosse uma ponte que liga todos os outros elos que compõem o espaço escolar, né? Então a gente tem aqui os alunos, a gente tem as famílias dos alunos, toda a equipe pedagógica, né? A coordenação e todos os outros elementos também que compõem o processo de aprendizagem. E eu estou aqui no meio, assim, buscando fazer essas interconexões, né? Esses elos entre todos esses elementos para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Então eu entendo que a psicologia ela é essa ciência, então, né, que ela vem de forma a articular, a conectar esses vários elementos e, de maneira geral, promover o desenvolvimento e a aprendizagem, porque muitas vezes a gente vai ficar sensível e atento a fatores que são para além ou somados à própria questão pedagógica para favorecer o desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, quando essa criança chega, né? Então, como é o processo de adaptação dela, então, desde lá da educação infantil, né? Como é essa entrada no ambiente escolar, como é essa relação da família para com a escola, a gente dá suporte nisso, conforme eles vão fechando a educação infantil ali, então a gente vai entendendo um pouco melhor esse perfil de desenvolvimento, como é essa criança, existem demandas que precisam ser cuidadas, existem encaminhamentos a serem feitos, né? Discutir com a família também esse processo de alfabetização, entrada no primeiro e segundo ano, então eles subindo aqui para o Fundamental 1, como isso tudo vai se dando, né? A escola é muito grande, eles vão conhecendo novos espaços e essa relação com os vários professores, como vai se dando, então a aquisição da linguagem, da escrita, da leitura, né? São processos muito bonitos de acompanhar de perto e também nesse processo todo, quando eu falo dessa ponte, né? Então a gente está aqui no ambiente escolar, mas assim, a família é a nossa conexão com o mundo exterior. Então o que a família nos traz, o que essa criança traz, então em alguns momentos a conversa com a família, ela vai se fazendo necessária e importante para todas essas amarrações funcionarem bem, né? E aí quando eles estão um pouco maiores, né? Finalzinho do Fundamental 2, ensino médio, a gente trabalha para além do desenvolvimento e da aprendizagem também, os aspectos emocionais que eles próprios passam a trazer do processo de aprendizagem. Então, a escolha, né, profissional, então a gente está agora nesse processo de orientação profissional com o 3º ano, faremos também com o 2º, depois com o 1º, então desse ano para o ano que vem eles também passaram por esse processo. O próprio processo emocional do aprender, né? Então eles passam a ficar mais preocupados, né? O medo do branco na prova, como estou me organizando para estudar, né? A ansiedade aí às vezes acaba sendo um fator que afeta um pouco, então a gente também dá suporte nesse sentido. Até as prioridades, né, mudam de acordo com o segmento, né, que você trabalha. Exato, né? Então assim, né, para cada momento de vida ali, a gente vai ter demandas tanto dos alunos como do próprio contexto de sala de aula, e as coordenações são quem vão me trazendo essas demandas para a gente pensar em estratégias mais eficientes, né, mais relacionadas a essas demandas que surjam. Então a gente tem esse ano, especificamente, né, um projeto que chama Serenamente, que é esse projeto de atenção e cuidado para a saúde emocional de todos os nossos alunos. E aí, em especial, né, os maiores acabam gerando ou trazendo mais claramente essas demandas e a gente fica ali mais pertinho deles. E obrigado por ter esclarecido esse assunto para a gente, né, essa psicologia no ambiente escolar. E fala mais um pouquinho para a gente em relação ao diálogo entre a psicóloga, né, você, a família e a coordenação da escola. Bom, então, né, o meu trabalho aqui, né, eu fico sempre uma vez por semana, né, então os alunos já sabem identificar muito bem o dia que a psicóloga está na escola, às vezes eles trazem, né, demandas espontâneas, se você pudesse
queria conversar um pouco com você, e assim, inúmeros os motivos, né? Como eu falei, estou preocupado com a prova, tive uma nota ruim, como eu estou em sala de aula, às vezes tem algumas outras demandas, algumas questões. E também, então assim, às vezes a gente tem os dois caminhos, né? Às vezes a família entra em contato com a escola e nos solicita, percebi que meu filho teve uma mudança de comportamento, você poderia chamá-lo para conversar, então a gente oferece inicialmente essa escuta a partir do que a família percebe. E também, às vezes, o oposto, né? A gente percebe um comportamento em sala de aula, a gente, numa conversa individual com esse aluno, identifica algumas questões ali que seriam importantes de falar com a família, e aí a gente marca também essa reunião com a família, seja de orientação, seja de esclarecimento, de acolhimento, ou até, se necessário, um encaminhamento para acompanhamento específico. Então, como eu falei, né? Tanto da família solicitante, como a gente percebendo a necessidade, e como eu falei, né, nessa construção de caminharmos juntos. Então, para nós é muito importante estarmos juntos, a família, para poder oferecer o melhor atendimento para os nossos alunos e a família também, né, se sentir ali acolhida e junto no processo. Então, como a família pode entrar em contato com você? Se caso queira que você converse com o filho ou tenha uma reunião? É sempre via coordenação, né? Então são os mesmos telefones de contato com a escola, né? Mas via de regra com a própria Leila, mas né, não conseguindo falar ali com a Leila, nos telefones da escola, com a Valéria ou com a Glória, né? À tarde, no caso, né? Esses são do ensino fundamental 2 e do ensino médio, né? Então à tarde, conforme as coordenações, né? Então na educação infantil, a Edivânia, e no ensino fundamental 1 com a Gisele. Então, conversando com elas, a gente vai sempre entendendo, né? Primeiro, uma questão que a gente consegue resolver com a criança, com a escola, envolve os pais, a gente marca essas reuniões, a gente já fez inúmeras, né? E sempre é bastante positivo o saldo que a gente tem disso, e aí a gente marca com a família. Patrícia, muito obrigado pelo diálogo. É sempre muito importante a gente entender mais sobre diversos assuntos, e a psicologia ela permeia e ela rodeia a sociedade inteira, né? Hoje a gente não consegue falar de sociedade sem falar de psicologia, porque ela ajuda os jovens, ajuda, né, todo mundo. Então é essencial para a gente compreender mais com esse assunto. Você quer deixar uma mensagem final? Sim. Eu acho assim, estou muito feliz de trabalhar aqui no INSA, né? Sempre quando a gente teve também as nossas reuniões com pais, formação de pais, às vezes a gente tem esses momentos de reuniões maiores, a família pode participar. Mas eu sempre sinalizo assim, né, que eu sou muito feliz em trabalhar aqui no INSA, porque o INSA ele é uma escola, eu sempre falo, né, muito coerente. Então, aquilo que é falado inicialmente quando a família busca a escola e o que a gente vivencia no dia a dia, na prática, são valores sempre muito alinhados, né? Então, a gente valoriza demais a infância e a adolescência que está sob a nossa responsabilidade, a gente busca sempre cuidar muito disso. Como você falou, né, a psicologia é mais um dos elementos que a gente soma no bem cuidar dos nossos alunos, né? Então, compreender, né, esse serzinho ali da educação infantil lá no ensino médio, né, que ele pensa, ele sente, ele realiza, e junto a isso ele consegue melhor aprender a se desenvolver, é o nosso objetivo aqui no colégio. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, viu, Patrícia? Gente, beijão, se cuidem, até a próxima. Até. Tchau, tchau.